E nossa tribuna livre de hoje é com Man Lin. Vamos falar sobre por que e como meditar. Então, a meditação, a gente vai falar hoje sobre a meditação, o porquê e como. Primeiro, eu gostaria de falar iniciar pelo conhecimento dos esotéricos. Tem muitos assuntos que a gente vai falar. Conhecimentos esotéricos são conhecimentos internos, meio ocultos ainda, para muitas pessoas, e tem umas que a gente só consegue provar para a gente mesmo, ainda não consegue cientificamente, ainda não consegue provar para os outros. Então, levaria um pouco fé, ou eu diria que não precisa acreditar tudo que você escuta, mas quando você tiver alguma coisa, dúvida, pergunta para dentro de você, sabe, será? Se você realmente quer saber, a verdade vai ser revelada por você de alguma forma. Né? Mas se você falar, não acredito disso, aí você fechou todas as portas para saber sobre qualquer verdade, tá certo? Né? E esse conhecimento esotérico, na verdade, começou no final do século XIX com Helena Blavatsky, que recebia dos mestres hierarquias espirituais, são os hierarquias que já estão tão evoluídos, não precisa mais reencarnar, mas eles, às vezes ainda orientam as pessoas através de tipos de canais diferentes. Né? Então, Helena Blavatsky começou mais esses conhecimentos esotéricos. Depois veio Alice Bailey, né? Recebia do mestre tibetano, tem uma outra hierarquia. E depois veio Krishnamurti. Krishnamurti, que foi que me iniciou esse caminhado dessa busca desses conhecimentos esotéricos. Primeira vez eu recebi de presente um livro chamado Awakening of Intelligence, Despertar de Inteligência. Um livro grossão desse aqui em inglês. Eu li, apaixonei pelo assunto, pelo autor, comecei a buscar todos os livros que eu podia ler, palestras que tinha gravado, ou cassetes e tal. Então, foi uma fase só Krishnamurti. Então, depois aí veio outra fase, chamada, o pessoal chama que é fase de revelação. Nos anos 80, começou com Trigueirinho. Trigueirinho, na verdade, houve uma troca de mônada. A maioria dos processos as pessoas recebiam das hierarquias espirituais. Opa, boa tarde. E as pessoas recebiam esses conhecimentos esotéricos através de mestres hierarquias. Mas, no caso do Triqueirinho, foi diferente. Ele trocou a mônada dele com mônada chamada Otouma, que já foi mônada do João Batista. Isso foi uma informação, né? E também, durante muitos anos, ele atuava como mônada de João Batista e também recebia de outros canais outras informações. Então, é uma fase de revelação de que todas as verdades têm que ser ditas, de preferência do alto do telhado, sem esconder nada. Né? Tem muitas pessoas até estranharam, até afastaram. Poxa, que conhecimento mais estranho, né? Mas eu digo, sempre vamos manter mente aberta para quaisquer conhecimentos desconhecidos, são tantos que a gente não sabe. Então, vamos entrar agora os efeitos de meditação, tanto nos seus aspectos físicos e espirituais. Né? Para começar, o efeito mais físico que a gente sente é o relaxamento e diminuição de estresse. Na Universidade de Califórnia de Los Angeles, eles colocaram eletrodos nas pessoas e mediram o grau de relaxamento das pessoas em meditação. E foi comprovado de que 20 minutos de meditação profunda pode equivaler a 2 horas de sono, em grau de relaxamento físico e mental. Né? Então, assim, relaxando, diminui o estresse automaticamente. E aumento de inteligência e criatividade. Por que Krishnamurti escreveu o livro sobre despertar de inteligência? Porque nós, na verdade, a gente usa apenas 10% da nossa inteligência. Tem um campo de inteligência maior que a gente
desconhece. Por exemplo, no caso do Mozart, de noite vai dormir, acorda com uma sinfonia completa, completinha. E os muitos cientistas vão fazendo pesquisas, lá estudando, e não achavam resultado. Vai dormir, acorda com a resposta daquelas pesquisas. Então, nessas coisas, assim, então, se você só for basear pela mente são conhecimento passado. Então, se você vai fazer qualquer coisa, nunca vai ser criativa, nunca vai ser nova. Mas se você busca esses conhecimentos desse campo de inteligência maior, ou tenta de você ter um conhecimento profundo que a gente pode buscar, né? Então, aí sim, realmente, pode vir coisas criativas. Né? Outro próximo é aumento de rendimento de estudos. Eu dei aula na Universidade Católica de Brasília sobre informática, mas durante 14 anos. Todas as turmas ensinei os alunos a meditarem. Né? Então, eu falo para eles, em geral, eles trabalham de dia e estudam à noite, chegam cansados. Eu falei para ele, olha, antes de chegar entrar na sala de aula, se você meditasse 20 minutos, a cabeça de você vai estar tão fresca quanto 8 horas da manhã. Não, o que acontece? A gente vai estudando, o cérebro vai ficando saturado, vai ficando cansado. Então, com a meditação, vai esvaziando nossa mente, aí a gente pode, esvaziando a nossa mente, a memória de culturação, também chamada memória de trabalho. Então, é isso aqui, não se preocupe, a gente não se você tem memória de longa duração, pode guardar lá. Né? Então, aí pode entrar mais. Então, para as pessoas que precisam fazer provas, concursos, né? Então, aí você vai ensinando isso, vai rendendo muito mais, né? Os estudos. E tá certo. Ok. E tem o aumento de produtividade. Quando a gente começa a meditar, a gente consegue pelo menos duplicar, até triplicar ou mais nossa produtividade. Muitas empresas nacionais e internacionais já perceberam isso. Então, eles começaram a incentivar os funcionários a meditarem, dando cursos de treinamento de meditação, propiciando uma sala, um ambiente favorável para os funcionários meditarem. E sabem que vai trazer mais resultado. Tem pessoas que falam, pô, não tenho tempo de meditar, mas me imagina, quando você começa a meditar, seu rendimento dobra, triplica. Então, né? Então, isso eu já medito há mais de 40 anos, eu tenho experiência suficiente para dizer isso. Aconteceu comigo, né? Se acontecer comigo, aconteceu com qualquer pessoa. E o rejuvenescimento e longevidade com a meditação. Quando a gente está em relaxamento profundo, fisicamente e tal, mentalmente, as nossas células renovam muito mais rápido. Então, a gente mantém mais jovem, rejuvenesce mesmo. A longevidade, eu fui falando na segunda-feira passada, durante a apresentação sobre respiração, que o Triqueirinho disse que, na verdade, cada um de nós temos datas marcadas para desencarnar, para morrer. Mas, em alguns casos, pode modificar essa data. No caso de uma pessoa que está fazendo um grande bem à humanidade, então, a pessoa é permitido adiar a sua data de morte. No caso do Trigueirinho, aparece dois adiamentos, né, da morte dele. Por isso, e tem casos que a alma pode afastar antes. Se uma pessoa começou a fazer coisas erradas, drogas e tal, para não comprometer a pessoa com mais karmas negativas, a alma pode retirar antes e a pessoa desencarna antes. E tem outro fator. Por exemplo, diz que, na verdade, em vez de quantos dias de vida que nós temos, na verdade, nós temos quantos números de respiração que temos. Então, na medida com meditação, a gente vai diminuindo o nosso ritmo de meditação, né? Então, a gente vai conseguindo viver cada vez mais. Com 40 anos de meditação, recentemente eu descobri uma linha onde termina a minha linha de vida, que em paralelo aparece uma linha a mais. Eu falei, puxa, aumentamos 15 anos a mais. Né? E só para dar a dica, a linha de vida para a mulher de nascença é a mão esquerda. Na medida que você vai modificando sua vida, aí a mão direita reflete mais o que você construiu na vida e vai modificando. E para o homem é o contrário. Tá? Então,
Então, as pessoas vão se observando, às vezes, na medida, a mão direita vai modificando. Eu tinha um garfo aqui, o pessoal fala que é de sorte. Falei, puxa, minha mão direita não tem, mas daqui a pouco, poxa, nasceu uma sininha parece garfo, né? Eu também um símbolo de sorte. Ok. E outras são curas, por exemplo, inibição, timidez e depressão. Nossa, para a pessoa que precisa... Eu era tão tímida, eu tenho certos lugares, pessoas que eu vou falar, tremia até minha boca, era tão tímida. Mas comecei a fazer meditação, comecei a ficar assim, entrar na entrevista, assim, tipo, nossa, eu ficava tão assim, eu ficava até... Nossa, como é possível a transformação tão grande? É o efeito, né, de tirar a inibidez e timidez. A depressão teria que falar também, além das causas fisiológicas, tem causas espirituais. Toda doença tem uma causa espiritual. Então, a causa espiritual da depressão é o afastamento da alma, porque a alma contém alegria e fé. Então, mas se uma personalidade muito forte, ele quer fazer a sua própria vontade, a vontade da sua personalidade, que é formado, como mental fala para ir para cá, ou como emocional quer ir para cá, fica naquela coisa, mas não quer seguir a vontade da alma. Então, primeiros uns 8 anos, a gente, antes de Trigueirinho trocar a mônada, ele ensinou muito a gente como a gente alinhar, fazer um monte de trabalhos, escutar música clássica, um monte de coisa para a gente alinhar toda a nossa personalidade com a alma. Quando ele mudou a mônada dele, virou cósmico, aí começou a sentir mais no nível de alinhamento da alma com o espírito, com o mônada. Né? Então, depressão, por causa dessa... Então, se a gente fala, como que cura essa depressão? Então, se a pessoa começa a meditar, aquietando a mente, porque a mente está carreirando sem gerar, você não consegue escutar, você não consegue escutar você não consegue escutar essa voz interna quando a sua mente está tacarelando. Então, com a meditação, vai silenciando, você consegue captar esse conhecimento direto que vem da alma, sem passar pelo processo mental. Né? E o chinês, né? A Lina chinesa está aqui, não me deixa mentir. Intuição em chinês, a gente fala zhijue, percepção direta. Percepção direta vem da onde? Vem da nossa alma. Sem pensar pelo pensamento. A mente é separatista, meu, é seu, é egoísta. Então, toda decisão tomada no nível da alma vai ser bom para todos. Então, qualquer coisa é decisão, você pergunta, o que eu vou fazer? Vem, né? Tem outros truques, depois eu falo. Então, chegamos mais nesse último. Aumenta de intuição e aumenta de sorte. Opa! Como a nossa alma sabe, tem conhecimento do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro, está conectado com todas as almas, ele sabe o que é melhor para nós. Então, se nós quietarmos mente, escutar essa voz interna que vem da alma, pessoal, a energia da alma fica ancorada na região cardíaca. Por isso, a pessoa pergunta para o seu coração o que ele... Na verdade, você pergunta para a sua alma. Né? A alma sabe o que é melhor para nós. Né? Então, com a intuição, você vai para o lugar certo, na hora certa, encontra a pessoa certa, toma decisões certas, sua sorte muda. Né? Então, por exemplo, eu vou falar, eu já tive tantos que... Só a gente prova, só para a gente mesmo. Esses casos de aumentar a intuição, o sincronismo, tudo. Né? Então, um caso assim que eu vou falar rapidamente. Na Católica, teve um dia, eu tinha que dar aula, dar uma prova, inclusive, 8 horas da manhã, em Taguatinga, morando em Grande Colorado, Sobradinho, pegando aquela épia toda, num lugar que... No meio de nada, quase não aparece ninguém, meu carro furou pneu. Eu falei, e agora? Meu Deus, vou perder a prova para os alunos e tal. Até de se telefonar, não dava tempo. De repente, apareceu na minha frente um cara com um painel, com um boné escrito Michelin. Michelin é a marca de pneu em francês, né? Michelin, ou se escreve Michelin. Aí eu entendi, meu nome é Manlin.
Michel e Miguel. Eu sou devota com o Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel mandou o cara, veio me ajudar a trocar. Na hora você trocar o pneu, né, para ajudar Lin, o Manlin, né? Falei, meu, para mim não tem... Né? Então, outro exemplo, Trigueirinho costuma falar muito, por exemplo, um sujeito resolve comprar uma chácara, calculou distância, fonte de minas de água, viu todos os aspectos possíveis para ele tomar a decisão. Comprou a chácara. Pouco tempo depois, veio uma notificação, essa chácara tem que ser desapropriada para fazer uma represa. Mas se a pessoa tivesse consultado internamente, eu poderia ter evitado ter feito um negócio ruim, né? Por exemplo, as pessoas falam, mas eu medito, também não consigo ainda ter esses conhecimentos, o que eu faço? Tem outros truques, né? Muitas pessoas aqui devem consultar I Ching, né? O oráculo chinês, você joga moedas ou palitos e tal, e depois reflete, aí forma um hexagrama, se ele consulta no livro, o que está, se você comprar, se você fizer isso, vai acontecer tal coisa, e se tiver linhas móveis, vai gerar outro hexagrama e que fala o que vai acontecer no futuro se você fizer isso que você está perguntando. Né? Então, mas aí já é um outro assunto, merece outra apresentação. Né? E tem outro, já aconteceu muito comigo. Antes de dormir, eu pergunto para minha alma, eu falei, o que está acontecendo? O que eu vou fazer? Tal. Incrível, aparecem sonhos simbólicos, tipo, irrefutável. Você fala, aquilo, é isso mesmo. Então, aí poderia gerar outro... Eu estou preparando mais uma apresentação para falar sobre sonhos. Né? Então, agora, essa parte nós falamos por quê? E como a gente meditar? Como meditar? Nossa, gente, tem muitas pessoas que já meditam aqui mais tempo do que eu. Tem centenas de métodos de meditação. Né? Então, mas eu vou falar o método que eu uso. Né? Então, a princípio, a pessoa pode meditar sozinha ou em grupos. Só que a energia vibracional, que meditação em grupo, ele não é muitas vezes N pessoa, ele é uma potência de meditação elevada a N. Se N for uma pessoa, é elevado a 1. Se for 100 pessoas, é elevado a N. Então, por isso, muitas pessoas praticam meditação em grupos, porque a energia aumenta muito. Né? E o essencial da meditação é que a coluna fica reta. Só que nunca encosta a cabeça, tá? Então, se estiver na cadeira, você fica assim. E outra coisa, não medita com o estômago cheio. Por quê? Porque na medida que você está meditando, a energia vai da base de coluna, sobe até cabeça, desce, sobe. Tem época que eu senti que parece que vai furar, vai sair alguma coisa da minha cabeça quando começo a meditar. Né? Então, ou se você estiver na cama, né? Na cama, você pode ficar à vontade, também, coluna reta, sem encontrar a cabeça, as pernas podem ser cruzadas, a forma mais confortável possível. O importante é a coluna reta. Né? E o ideal é que as pessoas meditem 2 vezes por dia, de manhã, quando acordar, e no final da tarde ou antes de dormir. A pessoa fala de manhã, eu não estou cansada, para que eu vou meditar? É essencial meditar de manhã. Porque durante o sono, no sono profundo, a gente entra em contato com nossa alma. Sempre ele transmite alguma coisa importante para nós. Então, se a gente meditasse de manhã, a gente consegue ter essa informação. Naquele dia, se você meditar, falar, não tenho tempo, se você perdeu 20 minutos de meditação, mas naquele dia você vai num lugar certo, tudo parece, está tudo guiado, as pessoas que você tem que falar aparecem na sua frente. Sim, porque a alma em termos, como falar, humanidade em termos da alma, nós somos una. Então, são tudo conectado. Sincronismo vai ser contínua. Né? Então, de manhã, e também não recomenda não meditar, não vai deitar cansado. Então, sua qualidade de sono fica muito ruim. Então, o que é bom? Que se você está cansado, medita um pouco, então relaxou tudo, aí vai dormir, vai melhorar muito a qualidade. Então 2 vezes por dia.
né? E foi falado também na apresentação passada, né, falando, o Mateus recomendou respiração lenta. Inspira em 3 segundos, eliminar a 3 segundos. Nós temos um veterano aqui, ele consegue inspirar em 4 segundos, o professor Mário Lima, né? 4 segundos inspirando e 4 segundos, soltar o ar 7 segundos. O que a maioria das recomendações em meditação, a pessoa recomenda 3 por 6. Inspira, enche o pulmão, aliás, pulmão, barriga, né, de preferência, enche em 3 segundos e soltar o ar lentamente em 6 segundos. Tá? Então o tempo ideal para meditação seria 20 minutos. Né? 20 minutos, só 20 minutos respirando lentamente, com uma música clássica, tipo Mozart, Beethoven, na verdade, já é um tipo de meditação. A Tricknell, inclusive, diz que a Quinta Sinfonia de Beethoven consegue curar até 70% de células cancerígenas. Então, se a pessoa, com isso, e o resto, 30%, a pessoa tem que fazer suas transformações para merecer a cura completa do câncer. Né? Então, 20 minutos de meditação, o tempo ideal, e que, sim, só com música, respiração é um tipo de meditação, mas a gente pode potencializar, aumentar essa energia vibracional nosso, repetindo mantras. Mantra, o que é mantra? Mantras são sons que ele ativa, tem efeitos diferentes, mantra dá um efeito diferente no nosso organismo. Né? Então, recomenda-se, por exemplo, primeiro 2 minutos, a gente vai tentar a contagem ajuda. Tem alguém falou, puxa, não adianta meditar muito, a mente que nem macaco, a gente não consegue controlar a nossa mente. Mas, na verdade, se você está contando a sua respiração, está repetindo mantra, somente não sobra espaço para pensar em outra coisa. Mas se pensamento vier, deixa passar, não tem importância para ele. Então, a técnica seria ideal, 2 minutos, primeiro minutos, senta, coluna reta, inspira, 3, enche o pulmão e solta ar lentamente. Inspira, 2 primeiros minutos. Aí, quando a gente sente a nossa energia está mais tranquilo, a gente começa a repetir mantras. Então, com mantra, a nossa energia vibracional começa a subir, entra no estado, o famoso estado alfa, energia sobe. Né? E 2 minutos antes de abrir os olhos, vamos parar de repetir mantra de novo, até respiração normal, até chegar no estado, nossa energia normal. Porque se você estiver nessa patamar de energia, levanta de repente, uma desce brusca de energia, você pode sentir até tonturas. Né? Então, a técnica seria isso. Então, 20 minutos, 2 primeiros minutos, 2 últimos minutos sem mantra. Tá? Então, mantra. Então, a gente vai ver, tem um monte de mantra, tem o famoso um mantra. O triqueirinho, depois que ele trocou o mônada e tem aquele conhecimento cósmico, ele conhecia um idioma chamado Yidin. Yidin é um idioma cósmico que ramificou por todas essas línguas do planeta. Né? Então, eu vou falar apenas três mantras. Esse é primeiro um pouco comprido. Primeiro eu vou falar como que forma cantada, porque esse mantra é poderosíssimo. Se você sentir alguma força, ataque, tal, às vezes eu sinto certo ataque quando tu está dormindo, então você repete esse mantra, você consegue dissolver, né, coisas gravíssimas. Com esse mantra você consegue, elimina, solta. Tem o Rama, tem muitos grupos espirituais, eles de repente Rama, que ele conecta a energia do Sol central com o centro da Terra. Então, quando a gente quer ajudar o planeta em situações meio, então muitas pessoas ao meio-dia a energia tem mais perto do Sol, pessoal repete 33 vezes ou até mais, né? Esse mantra. Agora, Soin. Esse Soin, mantra tem energia de cura.
Esse H não se pronuncia. Eu fico pensando, eu falo ou não falo. Teve uma vez, eu estava num grupo de meditação, e quando eu falei o que significa Soin, metade foram embora. Porque Soin, na verdade, é nome de um nave. Nome de nave, na Figueira, comunidade de Figueira, muitas pessoas conseguem enxergar esse nave chamado Soin. Segundo a Triqueirinho, nessas trocas, na época Atlantis e tal, não, muitas pessoas foram resgatadas, em vez de arte não é, foram resgatadas pela nave. Né? Então, e esse nave, então lá não tem uma área, chamava Suim, agora mudou o nome naquela parte de construção, e lá muitas pessoas enxergam nave lá em cima, brilhando. E eu nunca consegui ver, né? Mas lá eles têm muitas almas, de alguma forma eles levam a pessoa para receber curas nessa nave. Não tem quando na época que Jesus nasceu, tinha uma estrela que a pessoa movia, que a pessoa seguia, os 3 reis seguiam. Na verdade, Triquini falou, era uma nave, aquela estrela de Belém, né, que chama, né, que seguia. Assim. Então, eu sou tem energia de cura. Uma vez estava na Católica, uma professora sabia que eu sabia meditação, falou, Mãe, me ensina como faz meditação. Falei, vamos na capelinha, vamos fazer meditação. Fizemos 20 minutos com esse mantra Soin. Ela fala, eu estava com uma dor, assim, que tipo de meditação sumiu. Eu falei, opa, então funcionou. Né? Então, se as pessoas quiserem saber mais algo sobre o assunto, tem uma editora, um site chamado iridim.org.br. Lá tem Triquini escreveu em torno de 100 livros. E tem umas 3.000 palestras. Você pode baixar, pode escutar gratuito ou fazer uma doação. Então, você quer saber sobre meditação, digita meditação, aparece um monte de palestras sobre meditação. Né? Então, vale a pena entrar nesse www.idim.org.br. Tá? Então... Olha, Min Si Lu Ra In. Repete comigo. Min Si Lu Ra In. A forma cantada, tem algumas pessoas que sabem, né? Como seria? Min Si Lu Ra In. Min Si Lu Ra In. A rama, a pessoa fala... Rama, Rama. Bom, precisamos soprando para cantar isso. Eu sou in. E quando eu aprendi, esses mantras repete continuamente, mas eu percebi, às vezes a gente esquece a respiração. Então, além desses 2 primeiros minutos de a gente prestando atenção, contando a respiração, aqui às vezes a gente esquece. Aí eu comecei a fazer adaptações, então eu inspiro, encho o ar, na hora de soltar ar, eu respiro, eu repito o mantra, inspiro, na hora de soltar ar, lentamente eu repito a mantra. Aí eu não esqueço de respiração. E com essas preocupações de inspirar, repetir mantra e tal, ou aquele macaquinho de pensamento nem tem chance de aparecer. Né? Então, na verdade, agora nós temos... Ideal seria 20 minutos. Será que eu poderia fazer 10 minutos só para fazer uma pequena meditação com o grupo? A gente faz em conjunto. Aí, depois disso, a gente abre pergunta, porque durante a meditação vai surgindo, puxa, eu senti isso, senti aquilo, tal. Porque na Católica tinha semanas universitárias. Uma vez eu fui dar uma palestra sobre como adquirir conhecimento intuitivos através de meditação e sonhos. Aí a gente meditou, a auditório tinha 200 pessoas. Aí, no final da meditação, um monte de pessoas chegaram em mim, eu vi isso, vi aquilo, tal. Tem uma pessoa falar, eu vi uma luz enorme em cima da gente. Falei, poxa vida, será que 200 pessoas repetindo de mantra Soin, ou nave veio acima da gente? Né? Então, a gente podemos fazer 10 minutos, tudo bem? Pode ser? Ok. Então, procure todo mundo, senta a coluna reta, por favor. Né? Não tem lugar para encostar a cabeça ainda bem. Né? Então, fechem os olhos.
né? Não está, senta de uma forma confortável. Fecha os olhos, né? Então, a gente vamos tentar... essas respirações dependem muito da constituição da pessoa. Tem pessoas que conseguem fazer, Mário Lima consegue fazer 4 por 7 tranquilamente, 3 por 6, eu, às vezes, ainda sinto um pouco cansado. Então, cada um vai seguindo seu ritmo, então. Mas aqui a gente vai conduzir, talvez seguindo uma coisa mais média. Então, fecha os olhos, coluna reta, tenta inspirar, enche o pulmão lentamente, conta até 3, se for possível. E solta o ar lentamente. Se quiser contar, até 4, 5, 6, talvez. E inspira de novo. E solta, inspira, 1, 2, e solta. Então, cada um vai fazendo o seu ritmo. Vou medindo o tempo aqui. Agora a gente vai começar a repetir mantra, primeiro mantra, para limpar energias. Então, vamos inspira, na hora de soltar ar, vamos repetir Minsilurai. Inspira, solta o ar, repetindo Minsilurai. Inspira, Minsilurai. Continua inspirando, soltando ar, repetindo Minsilurai grupalmente. E durante nesse meio, a gente pode mentalizar a luz violeta em nós, nesse ambiente todo. Ele vai limpando essas energias. Minsilurai. 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 Agora podemos trocar para o segundo mantra. Rama. Vamos, inspira, solta o ar. Rama. Inspira. Rama. 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 Agora vamos mudar para Soin. Inspira. Soin. 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 Soin.
Agora podemos interromper, parar de repetir mantra, tentando respirar lentamente, enchendo o pulmão, soltando ar lentamente. Aprendi numa outra escola, a respiração existem vários e vários tipos. Essa é uma delas. Aprendi que, como uma demonstração de confiança no universo, o primeiro movimento deveria ser de expirar e não de inspirar. Primeiro a gente expira, esvazia, confiando, porque esse é um ato de vontade. E a inspiração é não volitiva, ela vem. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa variante, porque é apenas uma variante, ok? Obrigado. Né? Então, assim, eu gostaria de saber se tem alguma eficácia, a pergunta é essa, entre a meditação sozinha ou a meditação guiada, se for uma boa meditação guiada, ou se está tudo valendo. Obrigada. Como você falou, em 20 minutos, 15 minutos, a gente se energiza. E durante o dia, né, quando eu também estou cansada, assim, eu coloco lá, gosto também da meditação guiada, que também me deixa, mas geralmente eu durmo e acordo renovada. Então, o fato de dormir faz o efeito da meditação? É isso que eu queria saber. Ou foi o fato de eu dormir durante a meditação, se faz o efeito do descansar, ou se né, a gente vai em projeção e tal, e lá eu gosto muito dos arcturianos. Essa é a minha questão aí, se dormir é bom ou não. A meditação, na verdade, é como se fosse um portal para a intuição. No chinês, as palavras são ideogramas, em geral tem duplo sentido. Então, eu gostaria de saber como se fala intuição em chinês e quais são os significados. Obrigado. Nossa, seria possível realizar um dia da nossa existência em estado de meditação? É essa a pergunta. E eu recordo uma recomendação de um grande instrutor que nós tivemos na Sociedade Teosófica, chamado Murilo Nunes de Azevedo. Ele repetia constantemente, ele era enfático, o importante é o aqui e o agora. Eu penso que meu pai é Pai Supremo, minha mãe é a natureza, meus irmãos é todo homem, minhas irmãs e todas as mulheres, as plantas, animais e os 5 elementos também, água, terra, som, também faz parte da minha família. Então, sempre gosto de ouvir alguém falando sobre meditação. Então, tempo é curto, então, obrigado. Eu gostaria de perguntar para a senhora a relação entre a meditação e a oração. Porque dentro das escrituras barrais, nós temos algumas orações onde nós repetimos. Nós não chamamos de mantra, não existe essa terminologia nas escrituras barrais. E o que nós repetimos são louvores ao Ser Supremo. Louvor, uma expressão de louvor ao Ser Supremo. E aí, assim, exaltando o nome do Ser Supremo. E uma delas, que eu acho a mais difícil oração de ser feita, eu tento fazê-la todo dia, mas eu acho mais difícil, a gente repete 95 vezes um louvor a Deus. Eu até tentei musicalizá-la para ver se aumentava a minha concentração, mas eu confesso que o meu macaquinho não consegue ficar sossegado o tempo todo. Aí eu queria fazer uma segunda pergunta: qual é o significado de cada uma dessas palavras? Porque
Em algumas orações barrais, o mantra tem um significado de louvor e a gente sabe a tradução dele, né? Mas aí, qual seria a tradução, o significado para a gente entender a profundidade dessas palavras? A básica a gente inspira, enche o abdômen e expira, contrai. Então, faz assim. E se fizer 1 minuto, esquenta. Então, eu também mexo com aula de yoga, né, terapia hormonal, e a yoga, essa yoga, ela é feita toda com a básica para acelerar o metabolismo. Ela esquenta, então eu ensino, quando você estiver com frio, para entrar numa cachoeira ou, né, num chuveiro, pode fazer 1 minuto que esquenta. E entra nesse estado alterado se ficar bastante tempo, e aí você entra em meditação. Aí eu acho que serve também para isso. Então, é isso que eu gostaria de partilhar. Obrigada. Na tarde de hoje, nós estamos perante um desafio imenso na transcendência do conceitual. Mas chegamos a um ponto de prática apresentado pela professora, com todos os benefícios possíveis que certamente nós conseguiremos a partir da prática da meditação. Então, essa observação, aliás, tremenda, né? Transcender a mente perante métodos de abordagem da meditação. Além da mente, a meditação transcendendo a mente formal, transcendendo a mente concreta. É isso aí, queridos, uma complementação. Quando a gente tensiona, a gente prende a respiração. E a ideia dessa hiperventilação também seria a gente trazer fôlego para os momentos que a gente não respirou. Então, também é uma técnica que a gente passa, 1 hora hiperventilando. É interessante. Mas eu também gostaria de te perguntar, porque você falou que tem outras técnicas também, para além da meditação, para a gente voltar para o centro, para aumentar esse contato com a intuição. Aí eu fiquei curiosa, para você falar mais sobre isso. Como nosso Tribuna Livre pela Paz, né? Eu acho que não só essa paz interna, mas se a gente pudesse ter possibilidades de fazer isso de uma forma mais concreta, de a gente assim, primeiro conhecer e depois achar um jeito de a gente construir esse círculo, né, essa egrégora de meditação que a gente pudesse direcionar para a paz de um local, de uma situação. E eu gostaria de te ouvir. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da base científica. Tem uma neurocientista, não sei se estou enganada, Jill Taylor, alguma coisa assim, eu não me recordo o nome dela. Ela teve um AVC e perdeu quase a totalidade do lado esquerdo do cérebro. E ela começou a meditar e ela recuperou 100% das funções do lado esquerdo perdido. Então, eu gostaria que você trouxesse isso para a gente. Começando a primeira. Alguém perguntou se já aprendeu respiração, soltar o ar primeiro. Realmente, existem várias formas de respiração. O Matheus, na segunda-feira passada, também já falou alguns sobre isso, né? Interessante, dependendo do caso, realmente é um dos métodos. Me lembro de Shirley MacLaine, que ela dança, canta e tal, e ela dava umas dicas. Ela falou: quando você está movimentando, fazendo exercício e tal, só se procura em soltar o ar. Nem pense em inspirar, porque inspirar é automático. Solta o ar e realmente está melhor esse resultado, o estado físico melhora muito. Então, é uma das técnicas muito válida também, né? O segundo... antes eu não falei, na meditação, esse mantra você pode repetir em silêncio ou em voz, depende se você estiver num lugar. Eu consigo meditar até no meio de um concerto de rock, né? Então, aí você pode meditar em silêncio ou com mantras, com uma voz tranquila, isso depende, né, da pessoa, né? A meditação sozinha ou com guia, com mantra em voz,
Tá. Aham. Então, claro, se você tiver um método de meditação, tem métodos, você faz mais mentalização, está num lugar tranquilo e calmo, relaxa, tudo também são válidos, sim. Mas uma coisa, Triquinho sempre nos ensinou, a gente vai ter que evitar, acho que até Krishna, na música chegou, a gente tem que evitar, ninguém precisa de guru. O importante, a gente possa ser autossuficiente, se interiorizar, para esse segredo, uma inteligência manancial dentro de você, tem uma... sem assim, porque assim, por ter visto, você não tem que ir, você não consegue meditar, importante realmente a gente consiga. Então, eu achei esse método que é uma forma de autossuficiente, né? Não estou invalidando nenhum outro método, não, né? Mas que eu acho que é importante a gente consiga, independente de qualquer situação, você consiga meditar, né? Sozinho. Tem pessoa que falou que acorda cansada. Triqueirinho falou, recomenda se você está cansado, nem vai deitar para dormir. Faz uma meditação, descansa, aí você vai dormir. Tem pessoa que pode dormir 10 horas, continua cansados. Trigueirinho falou, na medida as pessoas vão fazendo um trabalho espiritual, ele vai adquirindo conhecimento, vai se alimentando com outras energias internas e tal, então não precisa... Não, então, por exemplo, tem pessoa que dormia 7, 8 horas, ou com meditação, com outras formas, a pessoa vai começando, tipo, não precisa mais dormir tanto. Chega uma hora, o pessoal dormiu 6 horas, acordou muito bem, consegue render mais aquele dia, e vai com o tempo, vai evoluindo, consegue até dormir com 4 horas de sono, acorda cansado, mas ninguém tem que forçar isso. Isso vai ser automático. Não se preocupe, as pessoas não dormiram direito, né? Mas, né? Então, essa acordar cansada, porque já tem que ir dormir descansada. Isso é o segredo da coisa, né? Tá. O chinês, né? Como que fala intuição em chinês? Intuição são dois ideogramas. Percepção direta, zhi, direto, jue, percepção. Então, por que ele fala intuição, percepção direta? A palavra já diz, a percepção que vem da alma, aquele com conhecimento pronto, e não passa pelo raciocínio da mente para chegar a uma conclusão. Tem um livro chamado Blink, em inglês, como tomar decisão num piscar de olhos. Eles têm centenas de estatísticas, as pessoas fazem testes com as pessoas, vão falar, faz pergunta, a pessoa responde só com a intuição. Aí comprovou que realmente com a intuição, assim, consegue acertar muito mais coisas do que, né, isso. Depois eu falei, comecei a lembrar, eu falei, essas coisas eu já sei, já tenho prova para mim mesmo, funciona, né? Tem outra palavra muito interessante em chinês, crise. Em chinês, crise são formados em dois ideogramas, perigo e oportunidade. Wei, perigo, de oportunidade. Então, dentro de uma crise, sempre contém os seus aspectos de perigo e sempre contém o aspecto de oportunidade, por ser renovação, porque sem crise as pessoas vão acomodando, está bem, né? Ainda eu lembrei uma coisa que eu não falei, insônia. Triqueirinho falou, o que causa principalmente insônia é que durante o sono, a nossa vida anímica é muito mais ativa, sem que a mente o cérebro está trabalhando. Então, fica muito mais ativa. Então, a gente começa a adquirir muitos conhecimento para a nossa transformação. E tem pessoas que ficam resistentes, falam, minha vida está tão boa, para que eu vou mudar? Eu estou tão boa assim. Então, acaba não... tendo insônia, não dormir, com medo de saber certas verdades que a pessoa tem que fazer transformações, né? Alguém falou estado de meditação contínuo, o famoso zazen, né? Você, aqui e agora. O ideal é que tem um cientista, ele parece estar lá,
pesquisando o tempo inteiro. Na verdade, é um tipo de meditação. A pessoa viveu aqui e agora, é um tipo de meditação. Ideal que todo mundo consiga chegar nesse estado da meditação contínua. Não precisa sentar na cadeira com mantra e tudo. E, assim, a pessoa já entra naquele estado, o dia inteiro naquele estado, aqui e agora, o famoso meditação zazen, né? Isso, realmente, a meditação ampliamente abre a mente. Sim, eu diria assim, tem uma mente superior, tem um campo de mente superior, uma inteligência, onde Moses consegue entrar, captar uma sintonia pronta, cientista consegue, vai pesquisando, claro, ele tem que conhecer o assunto, estudar, pesquisar, mas aquele estado inédito vem de algum lugar desse campo de conhecimento superior, inteligência maior, que vem e pronto, né? Alguém perguntou relação entre meditação e oração. Eu vim de uma igreja católica. Meus avós eram pioneiros católicos na China, antes do comunismo. Meu pai foi seminarista. E de criança, desde eu nasci até 18 anos, aquela família inteira, todo mundo ia na missa e tal, aquelas coisas todas. E depois minha avó até conseguiu converter uns 90 e poucos % de uma vila de população virar católica. Os padres eram tudo, em Taiwan, tudo assim, um padre estrangeiros. Foram lá construir uma igreja grande, e eu estou lá, meus avós construíram uma casa para eles morarem e converteu, continuar atendendo os fiéis. O padre só ia lá aos domingos para assistir missa. Então, fiz muitas dessas orações tradicionais. E com o trigueirinho, a gente sempre era mais fácil meditativo. Aí começaram a aparição de Virgem Maria, Cristo e São José. Aí a Virgem Maria começou a pedir às pessoas a fazer mais orações. Sinceramente, eu meditei tanto desde criança, às vezes eu sinto dificuldades. Essa pessoa fala que repetir Bahá'í, né? 95 vezes meditação. Lá a gente tem dias, lá pede 1000 Ave Marias. E eu, às vezes, sinceramente, para mim, até sinto dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, queria me falar, a oração faz com a gente conectar com o alto. Eu sempre falo, prefiro meditação, eu escuto minha voz interna, tal. Oração, para mim, sempre eu falo, oração, a gente está conversando com Deus. Mas não é só isso, não. Parece que a oração é muito, muito forte. Né? Sinceramente, eu tenho que melhorar nesse aspecto. Eu tenho certa dificuldade de ficar muito tempo orando, né? Mas conecta com o alto, a gente conecta no alto, então canaliza para o famoso, você manifesta o paraíso aqui na Terra. A oração ajuda muito nisso, né? Significado dos mantras. Na verdade, algum desses eu não sei, só sei que Soin é nome de uma nave, né? Min, Si, Lurain, realmente eu não saberia dizer. Agora, Rama, como falar, conecta o Sol central com o centro da Terra. Ra é Sol, Ma é Terra. Ra, inclusive, uma vez eu estava em Peru, comecei a falar nesse negócio de Sol. Tá? O peruano fala, mas Ra em nossa língua espanhol significa Sol mesmo. Né? Agora, na verdade, tem outros que eu não cabia, falei, não coloquei, mas eu tenho algumas. Na medida, essas hierarquias vão evoluindo, cada vez que se recebem novas missões, então eles vão adquirindo novos nomes. Então, o Jesus Cristo, Jesus, depois ele foi para outro nível, o nome dele tornou-se Samana, com a nova tarefa dele. A Virgem Maria, depois ela recebeu esse nome cósmico para a nova missão, nova tarefa, chamada Mahindra. Né? E Antuac também nome em Yidin, era o São José, depois São Francisco de Assis, ele reencarnou como São Francisco de Assis, e o novo nome cósmico, Antuac. Tem outro, São Germain, sim, São José, São Germain, e depois o último nome mais atual, Antuac. Tem outro Mituma, energia de resgate nos momentos críticos. Eu vou falar outra coisa.
acredite quem quiser, né? Que parece durante esse tsunami na Indonésia que aconteceu, eu fiquei tão triste naquela época. Meu irmão ia para lá, naquele momento, naquele local, só que minha mãe teve câncer nos Estados Unidos. Em vez de ir para lá, foi visitar minha mãe. Aí escapou desse. Minha mãe falou, pô, você for para salvar meu filho, eu posso ficar doente quantas vezes for necessário. Mas eu tive uma informação, durante esse tsunami, houve naves que vieram, resgataram muitas pessoas, com corpo físico e tudo, levaram para uma lua do Júpiter, chamada Ganímedes. Se você consegue até ver assim, uma lua bem verde. Diz que lá essas pessoas resgatadas, tem cachoeira, muitas plantas, e estão sendo preparados para a próxima resgate planetária, porque a gente sabe que estamos no final dos tempos no planeta Terra, então vai chegar num momento que diz que, Triguinho falou, agora só sobrou 8%, entre encarnado e desencarnado, consegue acompanhar a evolução do planeta Terra, vai virar sagrado. Então, e outros restantes vão para outros planetas menos evoluídos, de acordo com o seu grau de consciência, né? Então a gente sabe, se vier uma crise aqui, não assuste, são tudo está tendo do amor para renovar o planeta Terra e tal, e as pessoas que estiverem resgatadas vai ter meios de ser resgatados, para levar a algum lugar temporário, que você volta para a Terra para reconstruir, e que haverá 1000 anos de paz no planeta Terra, depois dessa transição planetária. Isso, vamos ver, voltando às perguntas. Alguém falou dessa respiração mais tal, né? E me pareceu um pouquinho meio mais xamânico, né? Um pouco mais... Não, teve que causar outros efeitos. Você falou LSD, eu lembrei do ayahuasca. O Triguinho falou, antigamente, as pessoas precisavam usar essas coisas para afastar um pouco o corpo etérico, para ter essas visões e tal. Falaram, nós já evoluímos o suficiente, nós não precisa mais esses instrumentos, tá? Recomenda-se não se usar mais nada desse. Alguém perguntou, essa é voltar para centro, para ter intuição? Então, como na apresentação eu falei, dentro da nossa alma, em geral, na região, ancorada a energia da nossa alma, ancorada na região cardíaca, né? Então, para aquietar a mente, porque a mente está carente, a gente não consegue adquirir esses conhecimentos, né, intuitivos. Então, é importante, realmente, com a meditação, se aquieta a mente, aí consegue. Tem pessoa que até escuta essa voz interna, né, da alma, né? A meditação já ajuda, além de ajudar a gente a renovar as nossas células e tudo, muitas vezes, quando, por exemplo, alguém está doente, algum órgão está doente, se você mentalizasse, com a meditação, mentalizando luz azul naquele órgão que está doente e tal, em geral, é uma forma de cura espiritual, com certeza, consegue sim. Nós conseguimos milagres de cura, além daquilo que eu falei, do Trigueirinho falou, Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Consegue curar até 70% de células de câncer, né? Então, esses daqui, realmente, sem dúvida, muitas pessoas conseguiram, com meditação e essas coisas, conseguiram grandes curas, né? Acho que, não sei se eu já respondi tudo, mas alguma coisa. Tá? Então, obrigada.